Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Prestemos atenção. O cessacionismo é contrário à legítima escatologia bíblica. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, inerrante, infalível, suficiente, completa, soberana, perfeita, inteligível, sempre atual e eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie nesta mensagem. Amém. Embora já venha estudando zelosamente a Bíblia Sagrada desde a infância, ainda não encontrei qualquer fundamento para o chamado cessacionismo. Logo, não posso entender como afamados hermeneutas ainda teimam em defender a cessação do batismo com o Espírito Santo e do dom de falar noutras línguas, por exemplo, à luz de passagens tão claras como esta. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2 e versículo 39. Além desse inquestionável versículo da Escritura, citaremos ainda outros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que nos provam estar à efusão do Consolador Divino, relacionada intimamente à genuína doutrina bíblica das últimas coisas. Como as definições são imprescindíveis, vejamos em que consiste o cessacionismo referente ao derramamento contínuo do Espírito Santo. Trata-se, pois, de uma corrente teológica que, forjada nas oficinas das igrejas evangélicas tradicionais, defende ter havido, após o fecho do cânon do Novo Testamento, a cessação de alguns dons espirituais. Não logrando diferenciar entre a habitação e a plenitude do Espírito na vida do salvo em Jesus Cristo, nosso amado e divino Senhor, os tais teólogos acabam por rejeitar também o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pela glossolalia, conforme descrito nitidamente no livro de Atos dos Apóstolos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 e versículo 4. Na verdade, o cessacionismo não é um mero posicionamento teológico. Se o examinarmos à luz das Escrituras, concluiremos tratar-se de uma heresia por contrariar frontalmente o que ensinam os santos profetas e os apóstolos do Cordeiro. Na defesa desse erro, os referidos teólogos isolam determinadas passagens bíblicas e, em torno destas, urdem um falacioso modelo doutrinal, cujo único objetivo é, num primeiro momento, desconstruir e, em seguida, demolir por completo um ensino nitidamente escatológico e bíblico, e, portanto, atual e ainda futuro, como se fora algo pretérito e já sem relevância para estes últimos dias. No labor da legítima doutrina bíblica, temos de ser objetivos, claros, sinceros e muito verdadeiros.
Por esta razão, não podemos enxergar o cessacionismo como se for um mero posicionamento teológico, pois não o é. Antes, trata-se de uma heresia, um engenho hermenêutico voltado contra a doutrina do Espírito Santo. Pessoa, obra e dons, conforme a encontramos nas Escrituras Sagradas. Conquanto não pareça, o sensacionismo vem empobrecendo a vida de milhões de salvos em todo o mundo, desde o arrefecimento das grandes ondas avivalistas que tiveram início com a Reforma Protestante no século XVI. Se tal heresia é voltada contra a obra e os dons do Espírito Santo, não estarão seus orgulhosos exegetas insurgindo-se também contra a própria pessoa do Santo Espírito? Façamos, pois, um reexame de nossos afazeres teológicos. Doutra forma, achar-nos-emos a lutar contra Deus e a comprometer a nossa salvação eterna. Aqui está um dos versículos prediletos dos sensacionistas. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 e 9. Examinemos, pois, racionalmente as palavras do irmão Paulo. Nesta passagem, não diz o apóstolo que os dons mencionados, profecia, línguas e ciência, cessaram, mas cumprida sua função, num determinado culto, recolhem-se aos que os possuem, até que se façam novamente necessários. Quanto à profecia, num momento é enunciada, noutro é cumprida. Depois aniquila-se, já que a sua função não é canônica. Circunscreve-se à igreja local. Noutra circunstância, esse dom volta a ser acionado de acordo com a carência dos santos, pois a sua tarefa é, localmente, exortar, edificar e consolar. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 3. Respeitante à variedade de línguas, tenhamos em mente possuir esse dom dois intuitos. O primeiro é edificar o espírito de quem o recebeu. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 4. O segundo, quando acompanhado do dom da interpretação, é edificar a igreja local. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 5. Cumpridas tais funções, o que fala línguas e o que as interpreta calam-se, até que o Espírito os mova novamente a operar na edificação da congregação local. Concernente ao dom da ciência, o que diremos? Ao desmascarar Ananias e Safira, o irmão Pedro fê-lo através desse recurso extraordinário. A habilidade que, proveniente do Espírito Santo, revela nos fatos que se acham ocultos aos sentidos humanos. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Encerrada sua função, esse dom não cessa, mas desaparece até que a sua aparição torne-se outra vez imprescindível. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo coloca o dom do amor, cuja eternidade sempre foi notória, 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13, para reger os dons espirituais.
Em seguida, ressalta a importância dos dons verbais, línguas, interpretação e profecia, os mais utilizados pela igreja local. Isto significa que, sem esse amor que nunca falha, falharão todos os dons espirituais. Portanto, devemos exercer todos os dons do Espírito Santo através do amor que ele nos derrama no coração. O amor é o dom dos dons. Feitas essas considerações, declaramos com base na Bíblia Sagrada a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O derramamento do Espírito Santo, iniciado em Jerusalém com a fundação da Igreja, é uma promessa nitidamente atual e escatológica. Ouçamos o Santo Profeta. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32. O cumprimento inaugural desta profecia foi reconhecido pelo santo apóstolo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Agora, o representante do Colégio Apostólico garante aos presentes que não haverá cessação quanto à outorga da promessa do Espírito Santo, conforme observada naquele dia. Prestemos atenção. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. O batismo com o Espírito Santo, por conseguinte, tem o falar noutras línguas como a sua evidência inicial, consoante observamos nestas passagens. Atos 2 e versículo 4, Atos 10 e 46 e Atos 19 e versículo 6. Dirigindo-se aos coríntios, e igualmente a nós, os que estamos a viver nesses dias tão difíceis, estressantes e trabalhosos, o apóstolo Paulo, ignorando a falácia do cessacionismo, exorta a todos os crentes a buscar zelosamente as dádivas do Espírito. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente
o de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 1. Semelhante exortação continua tão atual hoje como no dia em que foi proferida aos seus leitores imediatos. Por volta do ano 68, o santo apóstolo, certamente Paulo, continua a referir-se aos dons espirituais como sendo uma graça divina. Uma divina graça que, aliás, jamais se apartara da Igreja de Cristo. Indaga o autor sacro: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Hebreus capítulo 3 e versículo 4. Finalmente, dirijamo-nos à história da Igreja Cristã. Se o fizermos de forma sincera e objetiva, deparar-nos-emos com testemunhos e registros que deitarão por terra as manhas e artimanhas do cessacionismo. Comecemos então por Tertuliano, nascido em 160 e falecido em 220. O pai da teologia ocidental, voltando a Cartago, no norte da África, entrou em contato com o montanhismo. Examinando-o à luz das Escrituras e depurando-o dos excessos que o depreciavam, viu-se ansioso por reviver o Pentecostes da Igreja Apostólica. Ouçamos o elucidativo testemunho de Irineu de Lyon, que viveu entre os séculos 2 e 3. Temos em nossas igrejas irmãos que possuem dons proféticos e pelo Espírito Santo falam toda sorte de idiomas. João Crisóstomo, nascido em 347 e morto em 407, um dos maiores pregadores do Santo Evangelho, dá a entender quão atual eram as doutrinas pentecostais em seus dias. Escreve o amado bispo: portanto, o apóstolo chama de manifestação do Espírito. Refere-se à manifestação do dom de línguas, que é dado a todo homem também para proveito. Será necessário evocar outros testemunhos? Muito provavelmente o reformador Martinho Lutero no século XVI e João Wesley no século XVIII eram autênticos pentecostais. Portanto, estejamos certos de uma coisa: desde a fundação da Igreja no dia de Pentecostes em Jerusalém, até hoje, o Espírito Santo vem sendo derramado graciosa e abundantemente sobre os que acreditam na bendita promessa. A fim de não nos alongarmos nesta mensagem, evoquemos uma profecia acerca da efusão do Espírito Santo sobre os filhos de Israel já nos instantes finais da grande tribulação. O Santo Espírito, a propósito, permanecerá na terra durante a tormenta escatológica, com o intuito de convencer os que ainda hão de crer em Jesus Cristo. A Igreja, por seu turno, já estará no céu, na companhia do amado Cordeiro. O Divino Consolador, porém, aqui ficará, pois a sua missão é manter o controle divino sobre este mundo. Quando os filhos de Israel se virem cercados por todas as nações, clamarão a Deus, e voltando-lhes de toda a sua alma, hão de receber uma efusão do Espírito Santo maior do que a registrada no dia de Pentecostes.
acompanhemos o arcano do santo profeta. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megiddo. Zacarias capítulo 12, versículos 10 e 11. Conclusão. Eu creio, pois, na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais por estas razões. Antes de tudo, por ser uma doutrina autenticamente bíblica. Em nenhuma parte das Sagradas Escrituras há um versículo sequer que avalize a heresia do cessacionismo. Sim, querido irmão, o cessacionismo é uma heresia, um pecado contra a palavra de Deus e contra o Deus da palavra. Aliás, quando conscientemente praticado, é uma iniquidade contra o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu creio nas verdades pentecostais porque eu mesmo as experimentei. Além de nascer de novo, fui batizado com o Espírito Santo. E naquele momento falei noutras línguas, exatamente como se dera no dia de Pentecostes. Não estou a fazer teologia com base em minha experiência, mas lendo a Bíblia Sagrada, busquei esta inefável experiência e graciosamente vim a recebê-la. Inefável graça. Não a recebi para o meu próprio usufruto, mas para anunciar o Santo Evangelho em perfeita concordância com o que nos ordena Jesus Cristo, nosso amado e divino Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Já estamos a viver os últimos instantes da Igreja de Cristo sobre a terra. Creia na promessa e seja batizado com o Espírito Santo. A promessa também diz respeito a você, querido irmão. Prestemos atenção. O cessacionismo não é um ensino bíblico. Repetindo, o cessacionismo não é um ensino bíblico. É uma heresia com vestes ortodoxas. Oremos. Dou-te graças, ó Deus, porque estamos a viver a promessa de Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 31. Sim, ó Pai, Tu continuas a derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, e Tu o fazes de forma graciosa e abundante. Não porque o mereçamos, mas porque a Tua graça é o desfrute de um favor imerecido. Pai, continua a batizar no Espírito Santo, a distribuir os Teus dons espirituais, quanto àqueles que ainda não creem, que sejam eles, ó Senhor, conscientizados desta verdade escriturística da Tua palavra, que eles venham a crer
naquilo que Pedro diz em Atos 2:39, que a promessa do Espírito, do dom do Espírito, jamais cessaria. Sim, Senhor. Em breve, Tu virás arrebatar a Tua igreja. E queremos ir, Senhor, plenos do Teu Espírito. Continua, pois, a derramar do Teu Espírito Santo sobre todos. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado e divino Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Amém. Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.